Continuando aí, a articulação sinovial. Quando a gente fala de articulação sinovial, a gente fala de muito movimento, certo? Inclusive, lá um dos elementos que eu acabei esquecendo de falar para vocês no vídeo anterior é o lábio articular. Lembra que eu falei para vocês que ele está presente nas articulações do ombro e do quadril? Então, olha aqui, ó, no quadril. Aqui, ó, lábio articular vai estar bem em volta do acetábulo e no ombro ele vai estar em volta da cavidade glenoidal. Ele serve para deixar essa articulação mais profunda, né? Para evitar o risco de essa articulação soltar, tá? Dela luxar. Porque exatamente quando a gente fala de articulação sinovial, a gente está falando de muito movimento. E esses movimentos, eles recebem nomes, tá? Nós temos três grupos de movimentos principais. Primeiro é flexão e extensão. Quando a gente fala de flexão e extensão, a gente está falando do movimento de aproximar, né, aqui, ó, aproximar um segmento corporal e afastar esse segmento corporal, tá? Pode ser aqui o antebraço, pode ser o braço como um todo, pode ser o membro inferior, né, a perna, a coxa, tá? Então, quando a gente fala de flexão e extensão, a gente está falando desse movimento. Então, olha aqui, olha, flexão, extensão, certo? A gente também tem a dorsiflexão, quando a gente fala do pé, a plantiflexão, certo? Então, esse é o movimento de flexão e extensão. Quando a gente pensa no movimento de flexão e extensão, pensa que você está montando um robozinho. Que você queira que seu robozinho faça esse movimento, ó, faça esse movimento de flexão e de extensão. A gente vai colocar um parafuso, né, para que esse robozinho faça esse movimento. Esse parafuso vai receber o nome de eixo, tá? No caso, esse eixo a gente chama de eixo transversal, que vai de um lado para o outro, tá? A gente também chama de eixo látero-lateral. Então, a gente fala que o movimento de flexão e extensão, ele acontece ao redor, né? Se a gente conseguisse continuar esse movimento, olha, ele aconteceria ao redor, certo? De um eixo aqui, ó, que é o eixo transversal, certo? Que vai de um lado para outro do corpo, tá? Então, esse movimento de flexão e extensão acontece nesse eixo. Pode ser dos membros e pode ser do tronco também, né? Quando você flexiona o tronco para frente, quando você estende para trás, também é um movimento de flexão e extensão, tá? Então, esse é o primeiro grande movimento aí, flexão e extensão. O segundo grupo de movimentos é o grupo de abdução e adução, tá? Abdução e adução. Abdução lembra a palavra abrir, né? Então, quando a gente fala de abdução, a gente está falando aqui, olha, desse movimento que eu estou afastando o membro aqui do corpo, ó, certo? A abdução, ou estou reaproximando ele aqui do corpo, a adução, tá? Então, a abdução afasta, tá? A adução aproxima, certo? E ele também vai acontecer em volta de um eixo, ó, tá? Se eu conseguisse fazer com que esse movimento se completasse 360 graus, ó, ele estaria acontecendo ao redor de um eixo que vai da frente até atrás, certo? Que vai ser paralelo lá ao plano sagital. Então, a gente fala que é o eixo sagital, ou também eixo antero-posterior, tá? Então, aqui, ó, eixo sagital ou eixo antero-posterior. Então, o movimento de abdução e adução, certo? Movimento de abdução, e adução, certo? Ótimo. O terceiro grupo de movimentos é o movimento de rotação, tá? Tem rotação medial e lateral, tá? Então, rotação medial e rotação lateral. Esse movimento de rotação medial e lateral, ele acontece ao redor de um eixo que está vindo lá de cima até embaixo, que a gente chama de eixo longitudinal ou crânio caudal, tá? Então, aqui, olha,
é um movimento de rotação do seu antebraço aí, quando você vira a mão para cima e vira a mão para baixo, né? Ou vira a mão anterior e posterior, esse é o movimento de rotação. Também acontece lá no seu pescoço, quando você vai colocar a mão ao redor da cintura do seu namorado, da sua namorada, quando você vira a mão para coçar as costas, tá? Esse é o movimento de rotação, certo? Movimento de rotação, medial e lateral, certo? Então aqui, olha, resumindo, nós temos lá flexão, extensão, nós temos lá o movimento de rotação medial e lateral. Esse movimento de rotação medial e lateral, quando ele acontece no antebraço, ele vai receber nomes especiais, tá? Quando a gente coloca a mão com a palma da mão virada para trás na posição anatômica, a gente está falando do movimento de pronação. Quando a gente vira essa mão para a posição anatômica, ou seja, a palma da mão está virada anteriormente ou para cima, a gente fala que esse movimento é um movimento de supinação. Então, olha, na pronação a gente tem aqui, ó, os ossos do antebraço cruzados, e no movimento de supinação, que é a posição anatômica, a gente tem eles em paralelo, tá? Então, esse movimento de rotação medial e lateral no antebraço recebe esse nome especial de pronação, quando a gente vira a mão para trás na posição anatômica, né, vira a palma posteriormente, e quando a gente está na posição anatômica propriamente dito, com a palma virada anteriormente, a gente tem o movimento de supinação. Você também consegue fazer esse movimento com a flexão do antebraço, né? Então, aí eu coloco a mão para cima, supinação, ou a mão para baixo, pronação, certo? São esses movimentos especiais que acontecem aí no antebraço. Olha aqui, ó. Quando a gente fala de movimentação, de rotação, por exemplo, olha. Quando a gente, aqui, nessa imagem aqui embaixo, olha. Quando a gente faz uma flexão de antebraço até 90 graus, a gente roda lá, para a lateral, ou roda para o meio do corpo, a gente está falando de rotação lateral ou rotação medial. Deu para entender? Então, esse é o movimento de rotação. Quando a gente fala aqui, olha, quando a gente coloca lá o membro superior para frente ou coloca ele para frente eu estou falando de flexão, para trás eu estou falando de extensão. A mesma coisa no membro inferior, tá? Flexão e extensão. Ó, quando a gente distancia o membro do corpo, abdução. Quando a gente aproxima, adução, certo? Quando a gente junta todos esses movimentos, quando a gente junta todos esses, flexão, extensão, abdução, adução, quando a gente junta todos esses, a gente vai ter um movimento complexo, que a gente chama de circundução. A gente só consegue realizar esse movimento, olha, de circundução, quando a gente junta, quando a gente associa todos os demais movimentos. Por isso que aqui, olha, nesse slide, eu coloquei para vocês, né? Olha aqui, ó. Flexão e extensão, abdução e adução e rotação medial e lateral. Quando a gente junta tudo, a gente tem a circundução, que é um movimento bem complexo, como a gente estivesse formando um cone no ar, tá? Esses são os principais movimentos que acontecem nas articulações sinoviais, ok?